descendente, do lado materno, de portugueses, mas de portugueses que vieram para o Brasil já ainda no século XVIII, provavelmente. Então, são praticamente brasileiros já, vieram ainda na época colonial. Por outro lado, e eles vieram para o Nordeste. Então, a minha mãe era do interior do Ceará, enquanto que a família do meu pai, eles vieram já bem mais recente, eles vieram no século XIX, e, na verdade, de uma forma curiosa, vieram para o esforço de guerra, da Guerra do Paraguai. Então, na Guerra do Paraguai, a única usina de ferro que o Brasil tinha na época era no Banier de Sorocaba, arredores de Sorocaba, que era a usina de ferro, molde a fábrica de ferro de Ipanema. E, nessa época, no esforço de guerra, o Brasil importou alguns técnicos de metalurgia para trabalhar lá, para fazer canhão, basicamente, e nesse grupo vieram meus ancestrais. Eles vieram da Alemanha para trabalhar no interior de São Paulo, para fazer fábrica de ferro, né? Só que parece que o material, a liga, não é de boa qualidade. Ainda não se tinha descoberto, não tinha se explorado as montanhas de Minas Gerais. Então, é um ferro que dá para o gasto, mas não deu muito. Então, terminando a guerra, acabaram ficando no interior, ficaram umas 5 famílias no interior de alemãs, ficaram no interior de São Paulo e acabaram casando-se entre si. E, então, de certa forma, eu descendo de todos eles, de todos aqueles grupos de pessoas que vieram. E o meu pai foi o primeiro a sair desse grupo. E meu pai foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, encontrou-se com minha mãe. A minha mãe, como eu falei, eles são brasileiros antigos, do interior do Ceará. E, nessa época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Então, eles acabaram se conhecendo no Rio de Janeiro, se casaram. Então, eu sou aquilo como faz aquela música. Meu pai é de um lado, meu avô é de outro, meu bisavô do terceiro lugar. Então, eu sou uma mistura assim. Então, eu tenho tanto do sangue migrante, recém-chegado, quanto o sangue bem mais brasileiro, bem mais antigo, né? A minha educação foi uma educação assim vinculada a essas diferentes raízes. No fundo, é bem brasileira, na medida que foi uma educação bem centrada nessa mistura. Então, ele recebia elementos de todos os lados. Então, me acho muito brasileiro nessa questão, porque eu tenho família no Nordeste, eu frequentava, passava a infância, eu me lembro que viajava muito para o Ceará, né, já não mais, meu avô já morava em Fortaleza, então, na cidade de Fortaleza, eu passei minha infância, nas férias, mas, vez por outra, eu ia também para Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, onde a minha madrinha, irmã mais velha do meu pai, tinha a casa. Então, também passei várias férias lá. Então, era de um lado e de outro. Meus pais, eles eram apaixonados pela cidade do Rio de Janeiro. Então, porque, afinal de contas, eles se conheceram lá, se casaram lá, montaram lá o seu primeiro apartamento, do qual nunca se desfizeram, tiveram toda a vida, o apartamento lá. Então, eles apaixonaram. Eu, como criança, detestava. Porque o Rio de Janeiro ficava preso num apartamento, era um apartamento, 14º andar, num prédio, até amplo e bonito, no sentido que tem muita vista, mas na criança ficava lá presa e ficava entediada, né? Preferia ir para o Nordeste, para o interior de São Paulo. E com a transferência da capital para Brasília, o meu pai, na época, era deputado federal, então meu pai foi transferido para cá e acabou ficando aqui no interior do Goiás. Então, eu completei esse ciclo de origem sendo uma pessoa que foi criada em Brasília, e hoje eu considero a Brasília uma cidade, muito embora ela seja uma cidade muito criticada, né? Porque é uma cidade artificial, uma cidade modernista, no sentido de que não nasceu espontaneamente, ela foi muito pensada por engenheiros sociais, mas ela tem suas vantagens. E essas vantagens por exemplo, a amplidão, o espaço, o horizonte, o espaço físico é muito confortável. E viver em Brasília, para mim, é muito confortável. Eu gosto daqui. Então, eu já tive a oportunidade de viajar por todo. Então, nesse aspecto, eu sou um pouco assim. Tem o Centro-Oeste, o Nordeste e o Sudeste. Então, nós temos um pouco de migrante, um pouco de antigo. Eu, pessoalmente, eu me vejo como um elo de uma grande corrente. No fundo, quase todos nós.
Eu sempre acho que cada geração, na verdade, nada mais é do que um elo de uma corrente. Então, eu recebi muita coisa e passo muita coisa. Boa parte dela de forma inconsciente, mas muito também proposital. Muitas, porque o elo da corrente, ela não necessariamente o próximo elo é igual ao anterior. Nas correntes oficiais, sim, mas no nosso caso social, sempre vai a pequenas alterações. Eu tenho uma tendência de valorizar, digamos assim, o legado que nós recebemos e de cultivá-lo. Eu acho que é muito pouco brasileiro. O brasileiro tem algumas características. Uma das características brasileiras é o amor à novidade, segundo o meu ponto de vista. Eu acho que nós somos povos que gostamos, somos um povo que gostamos muito de novidade. Então, tudo que é novo nos encanta. E esse é um aspecto que... Isso tem consequências. Uma delas, por exemplo, é de que nós somos informais, porque ser informal é ser um pouco moderno. Então, nós somos um povo... O protocolo no Brasil existe para ser quebrado. Eu acho que todo mundo que cria um protocolo qualquer já está pensando de como o fulano, o ciclano vai quebrá-lo, porque é chique quebrar o protocolo, não é chique respeitar. Então, essas características brasileiras são valores que, nesse ponto, eu não concordo muito, não, porque isso leva a sempre começar de novo. É sempre zerar e tudo do passado não presta, vamos começar de novo. Isso faz com que você esteja eternamente começando e seja eternamente um país novo, o que não é verdade. O Brasil é mais velho que os Estados Unidos. Então, justifica-se muito que o Brasil não dá certo, porque é pobre, porque tem suas mazelas, porque é um país novo. O Brasil é mais velho que os Estados Unidos, muitas dessas mazelas já superou, tem outras mazelas. Então, o fato é que nós temos de assumir um pouco a experiência do passado, porque, no fundo, cada geração só pode construir em cima do que a geração anterior lhe deu. Então, nós temos de receber o legado dos anteriores e construir em cima, e não simplesmente zerar, jogar fora e começar de novo, como usualmente nós fazemos. O livre-arbítrio, ele existe, ele está claro, mas é indubitável que limites existem. Esses limites são culturais, muitas vezes a cultura te impõe, às vezes são sociais, são os meios em que você está. Se você mora num ambiente de pobreza, você não pode sair de lá usando uma cartola. Salvo se for no carnaval pode, mas fora desse da região, né? Você no ambiente. Então, existem as circunstâncias do meio. O Brasil é um país que, muito embora nós valorizemos muito a eventual liberdade, essa informalidade que eu falei, ela restringe um pouco se você fugir do comum. Isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que ela dissolve as diferenças culturais de uma forma muito rápida. Então, você vê comunidades, por exemplo, japoneses em São Paulo. Os japoneses em São Paulo eles não tinham absolutamente nenhum contato com a cultura nossa. Entanto, nós estamos na terceira geração, nós somos nos netos, bisnetos, já viraram brasileiros. Dissolveu. Porque ela é tão forte, a resistência ao diferente no Brasil é tão forte, que acaba dissolvendo e isso leva à integração. Isso tem um aspecto positivo. Então, hoje, os japoneses, você encontra casamentos mistos na comunidade japonesa, com brasileiros, com normais, eles já se vinculam. O que, para os pais e avós desses nossos patrícios, era uma coisa absurda. Então, tem essa vantagem. A desvantagem é que ela leva a dissolver também eventuais valores que você quer manter. Então, quando você quer manter uma certa forma de ser, um certo valor que você julga próprio, é muito mais difícil. Então, eu acredito, por exemplo, agora nós estamos recebendo algumas comunidades muçulmanas, em função da guerra do Síria, do governo da dona Dilma, não sei o quê. Esse negócio, isso aí, em outros países, por exemplo, leva à criação de guetos. Você chega nos Estados Unidos, você tem a pequena Itália, você tem a não sei o quê, a Chinatown, você tem vários pequenos núcleos. Aqui isso não existe. E agora isso aí vai ser uma prova de fogo agora, porque até então nós sempre recebíamos pessoas muito mais vinculadas. A exceção feita aos japoneses, que eu acabei de citar, eram pessoas mais ou menos vinculadas ao mesmo grupo, um grupo mais ou menos cultural, com alguma similaridade. Agora, com esse grupo, eles se dissolverão? Eu acredito que sim.
Não nessa primeira, talvez não na segunda, mas os netos já provavelmente já não serão tão muçulmanos, não vão rezar na rua, não vai acontecer o que acontece na França, de ficarem rezando na França. Então, esse é um grande aspecto. Agora, isso é óbvio uma limitação ao livre-arbítrio, porque por eles, muitas vezes, eles gostariam de manter esse hábito. Eles acreditam que esse hábito é saudável. Então, agora, eu, pessoalmente, como eu sou inserido, eu sou fruto dessa cultura, eu me sinto muito à vontade, é óbvio. Afinal de contas, eu sou fruto dessa cultura e eu não vejo porquê. Ela não me cerceia. Ela me cerceia na medida desse excesso de informalidade. Esse excesso de informalidade que eu acho que o nosso povo tem, que às vezes me chega. E sempre justificado pelo fato de que nós somos um país tropical. Não é verdade, é porque nós queremos ser. Eu sou livre com grano Salles, né? Com grano Salles, ou seja, se você não chegar a afrontar completamente os usos e valores, os costumes, os valores da sociedade que você está, você consegue ouvir. Mas a liberdade, o grau de liberdade no Brasil não é assim muito extenso, não. Você tem certos limites. Você não pode. É relativamente fácil chocar. E agora, no Brasil, o contrário. Nos outros países, você choca por excesso de liberalismo. Aqui, você choca por excesso de conservadorismo. Se você for muito conservador, você chega. Se você for para a praia e for uma mulher, for para a praia de maiô, mais comprido, isso vai chocar mais do que se for pelada. E as pessoas vão olhar com mais estranhamento essa pessoa que for com uma roupa mais comprida do que aquela que for com roupa pelada. Então é inverso, um pouco inverso, assim, mas existe esse cerceamento. Você não pode sair demais. Existe uma linha, uma margem que você pode agir. Os impedimentos são basicamente para plena liberdade. Não existe, na verdade, não existe essa plena liberdade. Eu não posso. Todo mundo. Aristóteles vai dizer que nós somos animais sociais. Nós vivemos em sociedade, vivemos em grupo, somos gregários. E para viver em gregário, você tem de respeitar a pessoa que faz parte daquele seu grupo. Para respeitar a pessoa com quem você vive, você não é plena, você não pode fazer absolutamente o que você quiser. Se você fizer com completo desprezo e pouca atenção com o seu grupo, você vai acabar ficando isolado. Você vai acabar sendo isolado naturalmente. Uma questão assim, consequência óbvia. Então, você tem de fazer um mínimo de adaptação a essa liberdade. Agora, os cerceamentos jurídicos, hoje, pelo menos, hoje no Brasil, desde basicamente. O Brasil ele é um país que, como eu falei, como ele é apaixonado por modernidade, ele aderiu muito cedo ao liberalismo econômico e político. Aqui sempre nós tivemos eleições desde o século XVI, a nível local, mas era via. Então, há uma liberdade. Não existe um peso que impeça, jurídico que impeça. O que há é um limites que a própria sociedade resolveu ter e resolveu se autoimpor. Hoje, a minha reflexão de que o Brasil, o que atravanca o Brasil, é a falta de uma coisa chamada disciplina. Eu acho que todos os povos que conseguiram um bem-estar econômico, eles são povos disciplinados. Isso vai acarretar alguns contrapesos, não vai ser talvez essa informalidade nossa faça com que a nossa vida aqui seja mais leve. A vida com as pessoas seja mais leve, mais descontraída, que é uma virtude. Mas, por outro lado, essa história de querer levar vantagem em tudo, eu falei que é uma característica nossa também, ela denota uma falta de disciplina. Todo mundo acha que se ninguém estiver vendo e eu tiver um lucro, está bem, porque ninguém vai ver. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de postura é muito falta de disciplina. Nós passar no vestibular não é importante. O importante é ser aprovado. Ou seja, passar no sentido de conseguir responder bem as questões do vestibular, mas ser aprovado que é importante. Isso que o fim quase que justifica os meios aqui no Brasil. Isso é uma coisa muito generalizada. Você é bobo se você tem uma oportunidade de contornar umas dificuldades quaisquer sem precisar fazer muita força.
Então, isso precisava de disciplina. Eu acho que o Brasil podia começar com a disciplina. Isso mudaria. Agora, isso também não se aprende em adulto. Isso não é uma coisa que se dá para adulto. Isso teria de começar com criança. É mais ou menos, a solução seria aquela que os jesuítas fizeram lá com o padre Anchieta, com o padre Manuel da Nóbrega, de começar nos colégios, formando as gerações mais novas. Os jesuítas, quando chegaram aqui, eles descobriram em 3 tempos que não adiantava pregar o Cristo para pessoas já formadas, adultos. Aquilo lá, eles já estavam dentro do... Mas que era possível ainda moldar as crianças. E com isso eles cristianizaram o país. O país virou cristão em pouco tempo, relativamente pouco tempo, o sucesso da pregação através dos colégios. Basicamente, inclusive, os jesuítas vão criar seus colégios no Brasil. Foi o primeiro país do mundo em que ainda Santo Inácio estava vivo na época, e o padre Manuel da Nóbrega vai defender a ideia de criar colégios internos aqui para as crianças. E o padre, o Santo Inácio, vivo ainda, vai discordar dessa ideia, vai haver uma troca de correspondência, depois ele vai concordar em função da argumentação do padre Manuel da Nóbrega, e ele vai aceitar que se faça colégios aqui, e ele vai passar o primeiro estatuto. Então, é isso, começar de novo. Nós teríamos de começar de novo com as crianças, nos colégios, disciplinando. Agora, disciplinar não é fazer com todo mundo bate-continência, não é isso. Disciplinar é que cada um se interiorize de que é importante cumprir as suas obrigações. É uma coisa muito mais simples. Agora, o ambiente escolar tem de ser bonito, tem de ser agradável. A criança tem de gostar de ir para a aula. E não ficar com medo de ser assaltada. Não ser um ambiente com grades. Não um ambiente pesado. E não onde os professores são aqueles que foram tirar no último lugar. Porque hoje em dia os professores optam pelo magistério, as pessoas que de certa forma, no ranking do colégio, da sua graduação, eram menos colocados, que vão aproveitar lá e vão aprender. Tem de ser uma coisa bonita, tem de ser uma coisa agradável, tem de ser uma coisa disciplinadora, no sentido de passar valores ali.